Olá, pessoal. A gente está aqui com mais um podcast Cristo no Flow, o podcast que chegou para edificar a sua casa, a sua vida e a sua família. E nesse mês de outubro a gente já teve um assunto incrível aqui que é o Outubro Rosa, que foi o testemunho da Carol. Se você ainda não viu, se inscreve no canal, já deixa seu joinha lá em todos os vídeos. São vídeos incríveis que vai edificar você. E hoje a gente está aqui com um assunto muito incrível também, que é no mês de outubro, né? Que é o mês do Dia das Crianças. E a gente vai falar sobre o Ministério Infantil com o tema Pequenos Grandes Discípulos. Hoje a gente está aqui com a tia Dina. A Dina é da Igreja Pentecostal Deus e Amor, né, Dina? Sim. E ela vai estar falando um pouquinho sobre esse tema com a gente. Ela é uma grande amiga e a gente convidou ela para falar sobre o tema. Vamos lá, Dina. Se apresenta pra gente, fala um pouco de como começou o Ministério Infantil na sua vida, como entrou esse ministério na sua vida. Conta um pouco sobre você. Boa noite, Paz do Senhor A Jesus. paz. Eu desde criança, não, falar meu nome, né? Rivaldina, esqueci. Meu nome é Rivaldina e desde a minha infância, né, que eu sirvo a Deus e desde os meus 10 anos que eu cuido de criança. Eh, assim, na igreja, né, em casas também, né, que eu ajudava, né, os vizinhos. Sim. E depois o Senhor, né, confiou em mim esse ministério infantil. Uhum. E ele começou já na Igreja de Deus e Amor mesmo? Não, Foi foi a na primeira? Assembleia. Você era assembleiana, então, e o Sim. ministério começou ali. Na Assembleia de Deus. Você... Quantos anos você tinha na época, você lembra? 10 para 11 anos. Quando Nossa, eu você era uma aceitei Jesus, eu ia criança. quando eu aceitei Jesus, eu ia fazer 7 anos. E aí você já começou a se envolver no Ministério Infantil, né, com 7 anos você era do Ministério Infantil. Aí Né, quando que você fala assim: "Ah, esse ministério é o meu ministério, Deus me chamou para fazer isso", de 10 para 11 anos. que você já cuidava das Sim, crianças na igreja, né? sim. Ah, que bênção. E aí, Dina, quando você percebeu que seu ministério seria voltado para essas crianças, que você iria realmente fazer isso para Deus, que era algo que você amava? Ó, né, igual eu trabalhei 15 anos na casa de família, lá tinha 3 crianças, né, que hoje me chama de mamãe Dina, então aí já começou, né, saber que Deus tinha um ministério na minha vida de cuidar de criança. E Sim, primeiro também você tem que ter amor, né, ter sim. amor às crianças, né, o amor que vem de Deus, Uhum. né, e a partir daí eu vi que o Senhor ele tinha um ministério na minha vida, quando também o pastor me colocou para ser a primeira conselheira. Aí eu Que vi, é né, o que mesmo que líder, né, líder do ministério. isso, lá a gente fala conselheira, né, Aham, aí daí eu já vi que o Senhor tinha algo na minha vida. sim. O que mais te motiva no seu chamado nesse ministério? O que mais você fala assim: "É por causa disso"? Ah, quando hoje eu vejo, né, aqueles jovens já casados, né, Com filhos, isso, né, com com filhos, crianças. que passou ali pelo ministério infantil, né, E é é maravilhoso, gratificante. é E o bom é gratificante. que eles ainda estão firmes na igreja, né, Sim, e eles preservam isso que você ensinou quando você era mais nova para eles, e eles preservam isso com os filhos deles também. sim, é Isso é verdade. Isso aí é gratificante. muito gratificante. Muitas pessoas já acham que o ministério infantil é só cuidar de criança. Como você explicaria o verdadeiro propósito do ministério? É só cuidar de criança, Dina? Não, de jeito nenhum, né, igual eu falei, tem que ter muito amor, dedicação, tem que gostar, né, tem que ser direcionada pelo Espírito Santo, para estar ali cuidando dos pequenos, e não é só estar ali para, né, para Você cuidar. gasta, eu vejo que você posta alguns vídeos fazendo coisas para as crianças, você gasta Sim, seu tempo para estar ali, né? sim, É. quando tem os cultos mesmo, a gente fica até 2 horas da manhã, eu e a tia lá, né, outra tia Cláudia, até 2 horas da manhã fazendo as coisas para as crianças, né. Você se dedica Sim, mesmo, não é dedicamos. só falar, eu sou Ah, tia é só a de... salinha? Não, de jeito nenhum. Não é só salinha. Não. Que desafio você enfrenta ao aceitar esse chamado? Eu lembro que você tinha me falado antes que é muito difícil por causa dos pais, né? Alguns pais não entendem isso muito bem. O que é a salinha, qual que é as práticas que tem ali. Sim. Qual que você fala que foi seu maior desafio ao aceitar esse chamado do Senhor? Não, tem vários, né, Uhum. tem vários desafios, mas, igual eu te falei aquele dia, né, que os pais, às vezes, não entende, né, que pensa que é só deixar as crianças lá, não é só deixar, não é só largar lá, né.
né? Porque lá dentro a gente fala de Jesus para eles, né? A gente faz brincadeiras. Então, inclui tudo isso. E o desafio maior, eu acho que também o que eu vejo, né? Não sei se você me corrija se eu estiver errada. É porque os pais, eles realmente acham que ali, eles só estão, tipo, largando as crianças ali para elas não participarem do culto, para não atrapalhar eles. Só que ali é outras coisas que acontecem. É Sim, um culto para com eles certeza. também. Né? Na linguagem deles, né? Isso. Ali é. É linguagem Sim, diferente, né? é. Qual foi o momento mais marcante que te confirmou que você estava no centro da vontade de Deus? O momento mais marcante é quando vai ter o culto infantil lá, sempre a gente tem uma vez por mês. Sim. E quando chega assim, tipo, na semana não tem nada. Aí eu falo: Senhor, o senhor está no controle, o senhor está no negócio? E já aparece de vários lugares, pessoa ligando, falando que vai doar. E rapidinho a gente monta a lembrancinha para as crianças. Então ali eu vejo que Deus está conosco. Deus está no Nos últimos controle, momentos o né? Senhor vai lá e faz o milagre mesmo, acontece mesmo, entendeu? Quando a gente Uhum. pensa assim, eu e as meninas, e agora? O que que a gente vai fazer, né? O Senhor vai lá e nos O surpreende. Ministério Infantil passa peleja também, né? Passa muita peleja, mas sempre o Uhum. Senhor nos surpreende. É isso aí. Como você busca renovar seu chamado e manter o coração sensível para servir as crianças? Em oração, jejum, né? Lendo a palavra do Senhor, Isso aí. né? É o principal, né? Isso, mais importante. Agora a gente vai falar, que a gente tinha até começado a falar antes, mas a gente vai falar um pouco do papel dos pais na vida dessas crianças, porque eles são muito importantes para que a salinha seja tipo uma extensão, né? Do cuidado dos pais dentro de casa. Na sua visão, qual é o papel dos pais na parte espiritual dos filhos, na formação espiritual dos filhos? Começar em casa, lendo a palavra do Senhor juntamente com eles, né? O famoso culto do lar, né? Que eu cresci assim também, o culto no lar é muito bom. Na hora das refeições, né? Ter oração, Seus né? pais eram cristãos, então Não, eles só a já. minha mãe. Só Mas sua eu mãe. tinha uns vizinhos lá que sempre eu tava lá nos vizinhos, né? Na hora das refeições, a gente escutava muito eles orando também. E eu participava também, né? Que eu era amiga das meninas lá. Uhum, Então, é tipo isso. Aí minha mãe também, quando ela aceitou Jesus, a gente começou a fazer isso no lar, sim. entendeu? Você veio de qual cidade mesmo que você tinha me falado antes? Você veio do interior, não é? Sim, E lá as igrejas lá, elas são muito acolhedoras. Eu vejo que é são. tipo que são poucas igrejas, mas as igrejas que tem são bem acolhedoras. Eu lembro que eu fui numa Deus é Amor também, lá do Rio Casca, na época. Eu era criança, eu lembro que os cultos eram, tipo, todas as crianças do bairro iam naquela igreja. E os cultos lotavam, era muito Sim, bom, era muito legal. mas quando eu vim de lá, né, que chama Coluna, né? Hoje minha Uhum, mãe mora em São João Evangelista. sim. Eu era da Assembleia ainda. A gente andava era 4 horas para ir na igreja. À Nossa. noite, E atravessava rio. pequenininha. Sim, Sim. atravessava rio para poder ir nos cultos, E hoje né? você vê que os pais, eles colocam muito empecilhos para as crianças estarem ali Pois também. é. E olha as barreiras que você teve que enfrentar para conseguir ir num culto. Hoje é tudo mais fácil, a gente tem Uber, a gente tem carro, a gente até a pé, os locais é mais perto É. do que 4 horas andando. Sim, já andei 4 Uhum. horas. E os pais, eles colocam essa barreira. Eu lembro que você me falou que estava com dificuldade dos pais passarem uma canção das crianças. Explica aí. É que às vezes, tipo assim, manda mensagem no grupo, né, para poder passar para no ensaio tá mais tranquilo. Chega lá, pergunta criança, não, minha mãe não me mostrou. Então isso aí deixa a gente triste, né? Acaba Porque chateando. acaba que, tipo, você mandou lá, mas precisa que eles, né, mostrem para as crianças a música pra gente chegar na hora tá mais tranquilo. Verdade. Então, os pais são super importantes Com na parte da certeza, formação com das crianças. certeza, sim, muito Você sente que os importante. pais têm valorizado mais o Ministério Infantil ou ainda existe uma resistência? Eles valorizam mais o ministério dentro da igreja, ou você sente que ainda tem uma resistência deles olhar e falar, não, esse ministério não é ministério, só estão ali na salinha cuidando para eles não fazer bagunça. Eles Tem, valorizam, tem não? alguns, né? Alguns sim, alguns não, né? Porque a gente precisa, né? A tia do Ministério Infantil, em geral, precisa do apoio dos pais. Não é porque não é só estar ali com as crianças, não é só entrar com as crianças para a salinha. Não, a gente está ali, a gente fala do amor do Senhor para eles,
né, igual eu falei, tem brincadeiras também, Você né. faz teatro, né, eu Sim, vejo, você faz teatro. fazemos, coreografia com eles, Uhum. perguntas, né, é muita coisa. Então, eu acho assim, né, gostaria muito que eles dedicassem, né, desse valor para as tias. A Uhum. gente precisa muito disso, do Você fez um vídeo apoio. falando isso, por favor, Fiz apoie as mesmo. tias. É, precisa muito, muito, muito do apoio dos pais, muito Sim, mesmo. verdade. O que você diria para os pais que acham que a responsabilidade espiritual dos filhos é da igreja? Eu diria assim que não, não é só da igreja, né, é deles também, começa em Principalmente, casa. né, Sim, a começa em igreja é tipo uma casa. extensão mesmo daquilo que eles É, aprenderam ali. isso. Porque eu, particularmente, eu acho que, tipo, que a igreja ela é um domingo ou uma quarta. Uhum. O resto é dentro de casa. Isso, Se os filhos eles não praticam aquilo que aprende dentro da igreja, dentro de de casa. casa, não tem como, né, não Uhum, tem como. é A verdade. gente estava conversando disso aqui, que é os filhos praticarem o que você ensina dentro lá dentro da casa. Você tinha até me falado de um menino, eu não lembro o que você falou, que foi fazer uma oração dentro de casa, e aí deu resultado, você tinha feito um Ah, o potinho da oração. isso. Foi no domingo, eu pedi o Senhor, né, que era meu dia, né, falei assim: "Deus, eu não tenho nada para fazer com as crianças, o que que eu vou fazer?". Aí eu lembro que eu deitei assim no sofá e veio na minha cabeça o potinho da oração. Então era o próprio Deus, né. Uhum. Aí como eu tenho uns potinhos lá em casa, eu peguei e falei: "Vou levar". Aí cheguei, dei pra ele, falei assim: "Ó, vocês vão fazer alguma coisa, enfeitar, né, os potinhos, a gente vai escrever o nome de cada pessoa e colocar aí quem vocês quiserem". Aí eles colocaram o nome do pai, da mãe, do tio, coleguinha da escola e colocou dentro daquele potinho. A gente fez com tampinha e falei com eles: "Coloca em algum lugar que você vai ver para você estar orando". E deu resultado. As mães Glória a mandavam Deus. foto para mim com as criancinhas orando com aquele potinho, né, e Glória a apresentando ao Deus. Senhor. Que Então eu bênção. fiquei muito maravilhada com isso. É, isso aí, é resposta, né, É a precisamos ser resposta de Deus. isso aí. Você poderia compartilhar com a gente um testemunho de uma criança que foi transformada através do Ministério Infantil? Que é uma criança que chegou e falou: "Tia, esse aqui tá me ajudando". Sim, tem vários, né. Esses Uhum, dias mesmo eu fiz um vídeo com eles lá perguntando, e eles falam que aprenderam muitas coisas, né. uhum. E, né, esses aí que já cresceram, já casaram também, já passou por lá, gente, é maravilhoso, é muito Quando eles maravilhoso. chegam Ve pra é, você e falam assim: "Eu ainda tô firme, sim, Deus". esses dias mesmo Chama de encontrei com tia alguns, até hoje. chama, tia Dina, me chama, onde me vê, vai lá, me abraça, entendeu. Então isso aí é perfeito. Isso aí. Que estratégia ou atividade tem dado mais resultado para alcançar o coração das crianças hoje? Ó, a gente usa muitas estratégias, assim, de vídeo, dinâmica, né, eu gosto muito de fazer dinâmica com eles, de várias coisas dentro da Bíblia, né. Sim, que é E importante, né? isso, né, a gente leva pra salinha algumas coisinhas para eles colorirem da Bíblia também. Sim. Aí você acha que essa estratégia que vocês usam em relação a figuras para eles colorirem, essas coisas estão dando mais resultados, né? Sim, perguntas, a gente coloca eles para achar o livro da Bíblia mais rápido, né, alguns conseguem achar. É, porque hoje em dia a gente vê muito que a gente está na geração do WhatsApp, a geração do computador, a geração É, do. E aí acaba que as crianças elas perderam esse foco. Quando eu era criança, eles falaram, minha mãe, na verdade, me ensinou através de uns livrinhos de historinha. Não sei se você sabe, né? Os livrinhos de historinha que tinha de Adão e Eva, sim. de Uhum. Noé, de não sei o quê. Hoje você vai dar um livrinho para uma criança, ela não sabe nem o que que é aquilo. Lá na igreja tem, eu tentei dar para eles lá, falei: "Vão ler aqui", porque lá tem as figurinhas, dá para Sim, para saber, né, a isso. história em Não si. quiseram não. Então você tem que ter muita estratégia, né, para Sim. conseguir puxar, Cada chamar dia o Senhor atenção. vai dando a gente sabedoria pra gente tentar chamar a atenção deles pra Jesus, entendeu. Uhum, Porque igual você falou, hoje é mais difícil o celular, né. Igual na minha sim, época não tinha nada disso, era bem não tinha melhor. celular, não tinha nada. Então a gente parece que dedicava mais. Então Uhum. hoje o celular realmente só Jesus na causa, não só das crianças, até dos adultos E mesmo, a isso tira muita atenção. e Dina, Hum. você, olhando para hoje, como é que tá o crescimento das crianças hoje em dia? Você vê criança de 10 anos que já fuma, já bebe, 10, 11 anos, já faz um monte de coisa que naquele tempo a gente não fazia.
Você acha que isso é por causa dessa referência dentro de casa? Ou isso tem a ver muito com, sei lá, o mundo lá fora, as crianças elas têm essa visão de mundo? Depende, né, Sheila? Depende, né, dentro de casa, como que é a convivência. Eu, para honra e glória do Senhor, eu permaneci firme, mas o meu pai, ele bebia, fumava, né? Então tem isso dentro de Então, casa nem também. sempre pode ser culpa dos pais, Isso, né? nem sempre, né? E o mundo hoje está muito difícil. Tá É. complicado, entendeu? Não é igual era É, uma antes. criança hoje em dia lá É, fora é um é só Jesus. Por isso nós devemos a cada dia, né, pedir o Senhor para guardar nossas crianças. Pedir o Senhor para guardar, porque se não é, for o Senhor, o né, futuro, né? Ela é a pedir geração. a Deus para ter misericórdia, porque hoje está complicado. Vamos passar para a próxima. Que conselho você daria para quem sente que tem esse chamado? A pessoa sente que tem esse chamado para servir no Ministério Infantil, mas ainda não consegue começar e tem medo disso. Tem que começar. Entendeu? Começar porque ali o Espírito Santo vai dando sabedoria, vai tendo mais Uhum. amor para a obra, né? Pelo Sim, ministério infantil. E cada culto que você faz é uma surpresa que Deus faz. sim. Cada culto que tem, cada escolinha que tem, é tudo que envolve as crianças lá na igreja, né? Uhum. Tudo que envolve elas, o Senhor surpreende. Né, igual eu já falei, teve culto, né? E não, eu falei das lembrancinhas, né? Aí teve um culto lá que tava só eu e as duas tias e os dois filhos delas. Já tava dando 7h30, nós, Jesus vai ser só nós hoje no culto. Para honra e glória do Senhor. Quando a gente olhou, a igreja estava cheia. Então aquilo Deus ali surpreendeu, né? surpreendeu em todos os cultos. Todos os cultos, ele às vezes falta as coisas, o Senhor surpreende. O Senhor está com a gente. Então eu acho que tem que começar. Ter É, persistência naquilo tem também. isso. Não desanimar no primeira De vez que der jeito errado. nenhum. Tipo assim, acabou de começar e vai querer, não. Não, não pode Deus, ele desanimar, pode não. surpreender a gente, mas como também pode nos ensinar através de uma frustração. Ele prova. É, ele Ele prova. prova, mas no último momento ele dá a É, vitória. Então não pode sim. desanimar. E eu amo o Ministério Infantil. Uhum. Eu sou apaixonada. Já vai para uns 26 anos, né? Só 26 aqui anos. na Igreja Deus é Amor, né? Eu comecei lá na Assembleia, mas tem que ir, porque o Ministério Infantil precisa muito. E Precisa você muito. acha que as pessoas que estão, tipo, te apoiando, te ajudando no Ministério Infantil, elas têm a mesma visão que você do Ministério? Porque você, como líder, você tem uma visão. Mas você acha que as meninas, até a Cláudia, as outras meninas que estão te Tia Cláudia e ajudando, tia Beth. isso, elas Sim, conseguem enxergar essa visão que sim. você O tem? Senhor uniu nós três, entendeu? Sim. Uniu a gente e tudo que a gente vai fazer, uma concorda com a outra, você acredita? É Aí tem coisa que eu falo importante. assim, gente, eu tava pensando em fazer isso, a outra. É Ah, não completo. acredito, não. É É. sério, eu também estava pensando. Então, as três tá ali unidas pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, É, tem que ter essa né? conexão para Sim, fazer tem que dar ter. certo o E o ministério. Senhor, ele tem honrado a gente. Uhum. Muito, né? Nessa parte eu Sim. posso dizer, e ser grata ao Senhor, né? A gente é grata. Eu vejo não só no Ministério Infantil, mas em todos os ministérios, precisa ter essa conexão com a líder do ministério e com os liderados, com a Sim, liderança em tem que si. ter. Porque senão não dá certo, não Não consegue flui. fluir. Ainda Uhum. mais quando tem a ver com criança. Sim. Se não der, se as pessoas que estão à frente não tiver essa conexão, acaba que as ideias não batem. Tem que ter união, né? Isso, Salmo 133, né? Ao quão isso. bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Eu sempre falo isso para elas, né? Que essa união foi o Senhor que colocou pra gente. Isso mesmo, glória a Deus, isso é importante. É, Então, eu perguntei sobre o ministério. Essas mulheres que estão à frente com você, elas também já têm bastante tempo que cuidam de crianças ou aprendeu isso com você também? ó, eu cheguei primeiro, né? Depois a tia Cláudia veio para me ajudar e com o tempo a tia Beth. Sim, mas elas No- já trabalhavam com isso ou elas começaram a gostar muito através da sua vida? Foi, Foi através da sua foi. vida também? Aham. Eu lembro que eu convidei a tia Beth para ajudar a gente na salinha. Ela já foi líder também do Pequeno Galileu lá. Sim. E hoje ela me ajuda eu e tia Cláudia lá. Ai, que São nós bênção. três. Fala sobre o Pequeno Galileu. Ele é o nome do seu ministério infantil, mas o que que vocês fazem dentro da igreja ali? É isso mesmo, a escolinha com as crianças, tem a aula, a gente faz o culto,
Os Tem cultos, né? tem muitas Esses coisas. cultos são mensais que vocês trabalham com as crianças? Depende da igreja, né, igual a minha é mensal, né, mas tem umas que toda Ah, então semana o tem. Pequeno Galileu é o É geral, ministério geral da Igreja de geral. Deus em Amor. Sim, veio de Ah, São que Paulo. legal. Veio de São Bacana. Paulo esse, né, o Pequeno Galileu. Sim, top. Qual a maior recompensa de servir nesse ministério? A recompensa é os cuidados do Senhor com a gente, né, gratidão a Deus, que Ele sempre nos surpreende, no momento que a gente pensa: "Não, não vai dar certo", aí o Senhor vem e surpreende. Sim. E em relação aos seus filhos, Gina, vamos voltar aqui, porque eles já foram crianças, Sim, né? aham. Eles são criados debaixo do evangelho ou eles não seguiram, infelizmente, não seguiram o mesmo caminho que você? Assim, o Miquéias é baterista, Glória a Deus. faz parte de uma banda. E a Keitiane também. Keitiane canta na igreja, ela ajuda lá no Ministério dos Ah, então Jovens. ela te ajuda. Que bênção, Sim. glória a Deus. Agora a Keitiane, que é a do meio, tá um pouquinho lá afastada, mas Eu creio que Deus eu sei em vai. quem eu tenho crido, É isso entendeu? aí. Para mim pode Você ser. ensinou, né? Você plantou a Ensinei, semente. sim, com certeza. Ela, né, conhece a verdade, ela Isso. sabe. A Bíblia fala pra gente ensinar os nossos filhos no caminho. Então você ensinou correto, Com né? certeza. Isso aí, Eles foram seus filhos. apresentados ao Senhor, nasceram no berço evangélico, Que né? bênção, glória a Deus. É, vamos lá, né? Dina, voltando aqui um pouquinho no assunto do seu ministério dentro da igreja. Você acredita mesmo que os pais eles podem fazer algo mais para ajudar o seu ministério dentro da sua igreja? Agora não falando no geral. Para ajudar o seu ministério, os pais eles conseguiriam fazer alguma coisa a mais? Ah, sim, precisa, né? Necessita. Por exemplo, uma mensagem no WhatsApp, no grupo, né? Responder já é uma ajuda. Quando Não, por mandar favor, gente, respondam isso, a Dina. Então, responda em nome não, de mas eu tô Jesus. falando isso sabe por quê? Porque dentro da minha igreja também, eu tenho a professora lá, a Jaque, né? Uhum. E ela fala muito sobre isso, que ela precisa da ajuda dos pais, que os pais entendam que a salinha não é só um lugar onde as crianças ficam durante o culto só para evitar fazer bagunça, não. Ali ela tá ensinando a palavra de Deus, as crianças estão Sim, aprendendo. uhum. E se os pais colocarem isso como, eles estão ajudando meus filhos a permanecerem em Deus, eles vão conseguir ajudar os professores mais, vão conseguir talvez responder uma mensagem ou ajudar eles a ensaiar durante a semana. Sim, É. isso aí tipo assim, deixa a gente triste, né? Eu Sim, mesmo fico triste, porque você manda mensagem lá, você vai lá e vê que a pessoa leu a mensagem, que viu, mas não responde, sim. né? Tipo, valorizar mais as tias do Ministério Infantil, Uhum. porque hoje, né, nem todo mundo tá querendo, entendeu? O Ministério Infantil. Então dá valor para aquelas que já estão lá, para Sim. aquelas que, né, já ama fazer, porque não é e também o Ministério Infantil não é para qualquer um, de jeito nenhum, porque tem que ter amor aos pequeno, né. A Bíblia fala É. muito sobre os pequeninos de Deus, né? E a Uhum. gente falou sobre, o tema hoje é pequenos grandes discípulos. Para você, Dina, qual que é o poder e a influência que uma criança tem aqui na Terra em relação ao espiritual de Deus? Em relação O que que você fala assim, a criança tem o poder de curar, qual que é o poder que Deus deu para essa criança aqui na ó, Terra? Por que a que ele Bíblia fala tanto dos então, pequeninos? até a Bíblia fala, né, que o perfeito louvor sai da boca das crianças, né. Então eu creio igual eu ensino para os meus meninos lá, se você orar, fechar os seus olhinhos, pedir o Senhor, ele batiza você com o Pureza, Espírito né? Santo, né. Você pode estar orando para sua mãe, para seu pai que estiver enfermo, eu ensino muito para eles lá. Né, pra igual, né, algum desses fala assim que tem alguém doente, eu falo: "Se você orar com fé, o Senhor te escuta, Ele Uhum. responde a sua oração", né. E na É. hora do louvor também, eu falo muito com eles: "Louva a Deus, porque o Senhor fala que o perfeito louvor sai da boca de vocês, hein. É. Então louva, adora". Sim, a criança Sim. ela tem esse poder, né? Tem. Eu já vi crianças, eu vejo vídeos, alguns vídeos, crianças sendo batizadas com o Espírito É Santo, lindo, né. falando em línguas. Maravilhoso. Eu vi um vídeo essa semana passada na África, um culto na África, um monte de criança falando em línguas, assim, eu falei: "Nossa, É gente". maravilhoso. E a adoração deles é pura, sabe, elas sobem como, tipo,
não tem nem como parar. Sim, Sobe você direto. vê ali, você sente, né, que é o próprio Espírito Santo que tá Isso. usando. Eu já vi uma criança passando a profecia também tem pouco tempo e eu senti, não, a presença de Deus mesmo. Então É ali, tremendo. essa pureza, né, É a pureza das das crianças. crianças. Uhum. Isso mesmo. E eu acredito também que a criança ela tem esse poder de manifestar o amor de Deus de uma forma simples. Um Sim. sorriso de uma criança para mim É. eu sou mãe, Uhum. então um sorriso da minha filha para mim já mudou meu dia todo. Com certeza. Você saber que seu filho já conseguiu talvez conquistar alguma coisa, já transforma a sua vida. Então, aquilo ali, a criança em si, o filho, nossos filhos, né, nossa geração, a próxima geração, elas têm esse poder de trazer um, um refrigério pra gente, de alguma forma. É A gente sabe que a verdade. gente está trabalhar com criança, você no caso, né? Porque eu ainda Uhum. não tenho esse ministério, mas eu estou cuidando da minha filha, eu sei que é o meu maior ministério, mas trabalhar com criança é preparar uma próxima geração. Sim, com certeza. Igual um dia eu estava muito triste, sabe? Assim, a gente é ser humano, né? É. Tem dias que a gente tá triste. Aí uma criança sorriu pra mim. Ela estava no colo do pai, gente. Foi Mudou o próprio tudo. Deus. Foi o próprio Deus. Aquilo ali Você mudou. sentiu que foi resposta, né? Falou, Foi Deus, a acalma resposta seu do coração. Senhor. Acalmou na hora. Não, é muito lindo. As crianças, é a pureza delas, né? Sim, eu te chamei, Dina, porque eu Hum. vejo o quanto você gosta e ama esse ministério. Amo. E para cuidar de criança, você tem que amar mesmo, É porque criança dá verdade. trabalho, gente. Uhum. Uma criança na casa dela já dá trabalho. Imagina várias crianças de várias mães diferentes, várias criações diferentes. E eu vejo que você ama esse ministério mesmo, apesar de passar peleja com os pais, você gosta dele e é um ministério que Deus te chamou para fazer. A sua Sim. pureza, o brilho nos seus olhos existe quando você fala desse Eu amo, ministério. gosto. E lá, a salinha é bem pequenininha, sabe? A gente tá pedindo o Senhor pra gente conseguir Alargar, aumentar né? ela. Uhum. E quando, né, vai tipo assim, 15 crianças de uma vez, não é fácil. Nu. Não é fácil. E a gente precisa de arrumar a salinha, entendeu? Sim, Colocar um ventilador melhor. Aí quando enche sim. de criança, então fica meio complicado. E mesmo assim a gente fica lá Você com está elas. lá, né? Firme e A gente forte. não abre mão de ter o dia da escolinha para eles. Sim, isso aí, Dina. Então, a gente vai, para fechar, que mensagem final você deixaria para os pais, líderes e toda a igreja sobre o valor das crianças no reino de Deus? Eu quero até deixar um versículo aqui, que está em Mateus, né, para meditação, né? Para você meditar nesse versículo, ó, é Mateus 19:14. Então disse Jesus: Deixe vir a mim as criancinhas e não impeçam, pois o reino do céu pertence ao que são semelhante a elas. Tá vendo que Amém, glória lindo? a Deus. Então nós temos que ser como elas, que elas são tão, né, inocentes. Isso. Tipo assim, você pode ver que quando talvez você fala com a criança assim mais grosso com ela, né, igual lá na escola, e eu sou a tia mais brava da salinha. Nossa. E no mesmo instante eu sou amorosa também, entendeu? Aí você chama atenção, mas na hora a criança tá ali rindo pra você. Abraçando, Tia, ô beijando. tia, ô tia. Então a gente tem que ser como elas para entrar no reino do céu. Então o que eu deixo aqui é apoie mais as tias do Ministério Infantil. Em nome de Jesus, nos Sim, ó, apoie, gente, porque nós apoia a tia. precisamos desse apoio, entendeu? Sim, glória a Deus. Amém, Dina. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque se não fosse pessoas como você, nossos filhos eles não teriam realmente um direcionamento de Deus na terra. Eles ficariam voando por aí, porque o mundo hoje, ele traz para as nossas crianças uma coisa muito pesada, É. a criança não está mais crescendo da mesma forma que a gente. Então precisa de pessoas que direcionem. Não estou falando que os pais, eles tiram responsabilidade dos pais, Uhum. não. Mas a criança, elas não ficam 24 horas com os pais. Elas vão para uma creche, vão para uma escolinha, elas passam tempo na igreja também. Então precisa de pessoas cabeças assim que Sim. entendam o mundo espiritual e consiga falar para elas o que realmente precisa ser falado.
que seja a extensão daquilo que a gente ensina dentro de casa. Agradeço pela sua vida, agradeço por você ter aceitado estar aqui e por esses minutos que a gente conversou e que você deu, essa oportunidade para Deus falar através de você, né. Amém. E, mais uma vez eu falo, gente, apoia as tias da salinha. A gente está aqui com a Dina e ela falou um Sim. pouco de como que é a dificuldade que ela tem em relação a isso. E muito obrigada, Dina. Deus De nada, eu que abençoe. agradeço vocês ter me convidado, foi muito bom. Amém, glória a Deus. Tchauzinho, gente.